Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão, direto de Lima com a equipe F. E aí, primeiro você vai acompanhar o corte do Nicolete falando que a informação é aqueles 11 mesmo que ficaram em São Paulo, que vai ser a escalação de amanhã. Mas no final, o Abel, na entrevista, levou o Everton, confundiu todo mundo e sim, ele deixa claro que foi um blefe deixar os 11 em São Paulo, foi um blefe. Pode ser que o Everton volte ao gol amanhã na grande final. O Paulinho, sim, pode ser que jogue no final do jogo também, se for necessário. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. É o seguinte, gente, lembrando, daqui a pouquinho o Plihal citou aí, a gente vai trazer trechos da coletiva do Abel Ferreira também, pra gente destrinchar aqui, pra analisar de repente o que pode acontecer aí nesse sábado. Mas nesse momento nós temos Vinícius Nicolete e Jean Oddi, que vão acompanhar aqueles 15 minutinhos, né, do treino do Palmeiras. Tem uma liberação ali de 15 minutinhos para você acompanhar. Não deve revelar muita coisa, mas a gente sabe, um comentarista e um repórter atentos, espertos. Nicolete tá por dentro. Opa, qualquer indício eles já estão de olho lá, né, Dupla? Fala, William, abraço para você, para todos os companheiros, Plihal, Zé Elias, lá em São Paulo. Boa tarde, Jean, tudo bem? Estamos aqui no treino do Palmeiras. O Palmeiras já chegou aqui, né, Jean? Tá aqui se preparando para entrar no campo. Daqui a pouquinho começa o último preparativo aí, antes dessa decisão. Mas a gente já colheu as informações aí do time do Palmeiras que deve entrar em campo. Não deve ter mudanças em relação à ideia do Abel de deixar 11 jogadores fora do jogo contra o Grêmio. Ele deixou, inclusive, esses jogadores treinando em São Paulo. Ele está se preparando e esse time deve ser o time que vai iniciar o jogo contra o Flamengo, com Veiga no meio campo, esquema com 3 zagueiros, 5 jogadores no meio campo e lá na frente Vitor Roque e o Flaco Lopes. A defesa, então, com o Gustavo Gomes, Fux e o Murilo, e aí 5 homens no meio com Kelvin e Piquerez pelas pontas, o Andréas Pereira protegendo os 3 zagueiros, mais o Rafael Veiga e o Alan. O que você acha dessa ideia, Jean? Você acha que o Abel trabalhou demais, está trabalhando muito esse esquema, é um esquema que ele vai usar só contra o Flamengo? Porque até passei mais cedo, na temporada, em 73 jogos do Palmeiras, ele só usou 3 zagueiros 11 vezes e 3 vezes essa trinca de zagueiros aí para esse jogo contra o Flamengo. O Gustavo Gomes, o Fux e o Gustavo Gomes, o Fux e o Murilo. Pois é, boa tarde, Nicolete, boa tarde aos companheiros no Monumental, boa noite já aos companheiros em São Paulo, enfim. Eu acho que, por mais que esse time tenha jogado pouco junto, que esse esquema tenha sido pouco utilizado, quem leu, inclusive, o livro do Abel Ferreira sobre a final de 2021, sabe que o Abel, ele, muitas vezes, quando tem um jogo dessa magnitude, desse tamanho, ele vai preparando esse jogo ao longo das semanas, ao longo até, às vezes, dos meses. No caso, não dá para dizer dos meses, porque, evidentemente, ele só soube que disputaria a final há menos tempo, mas eu acho que ele foi trabalhando, ele foi olhando como ele poderia jogar, claro que nesse caso olhando muito para o adversário, porque acho que isso também é diferente, quando você tem um adversário tecnicamente menos capaz que você, inferior a você, é normal você dizer, não, pera lá, o que eu tenho de melhor para colocar, como eu posso render mais e olhar um pouco menos para o adversário. Quando você tem um adversário do nível do Flamengo, com os jogadores do Flamengo, talvez você parta justamente das qualidades do adversário para tentar conter essas qualidades. É uma escalação que vai ao encontro, né, do que o próprio Abel falou para a gente ontem na entrevista. Ele falou, não, está muito difícil descobrir qual vai ser a escalação, né, como quem disse. Sabe o que é, né, gente? Até você mesmo estava comentando, passou ali, como ele tirou os 11 jogadores, a ideia de que ele poderia fazer alguma surpresa, né? Ele vai mexer... Porque essa é a lógica, né, do Abel em geral, né? Então. Apresentar surpresas. Mas eu acho que ontem ele falou o Veiga como o Alan. Muito bem, dá uma travadinha lá, daqui a pouquinho a gente volta com o Vinícius Nicolete na marcação. Travou. Então assim, não sei em que momento. Vai lá, Jean, vai lá, deu uma travadinha enfim. aqui, Jean, pode retomar o raciocínio aí.
Não, assim, só então, o Abel falava pra gente, não tá difícil de saber quem são os 11, a questão é como eles vão jogar. E aí o Nicoletti apurou muito bem, pra variar, aliás, deixa eu encher a bola do Nicoletti aqui, porque ele tem acertado todas, viu? Isso é indiscutível, basta ver o histórico. E ele apurou que, enfim, o Andreas vai jogar como um cara mais protetor, sim, dos zagueiros, e aí você vai ter tanto o Alan do lado direito como o Veiga do lado esquerdo, ajudando muito nessa marcação, né? Ajudando também o Kelvin do lado direito, o Piquerez do lado esquerdo, e acho que é um meio campo que não tem um volante, né, de características, você dizer, volante, o Andreas Pereira Cincão, é volante, né? não tem, Cincão não tem. Cincão não tem, eu acho que... Então o Andreas Pereira é o mais volante aí dos três e, portanto, é um meio campo que joga também, que tem capacidade para jogar, iniciar as jogadas e, claro, acionar a dupla de ataque do Palmeiras, que hoje talvez seja o seu ponto mais forte. Ô Jean, uma das preocupações do Abel, claro, um jogador que está sendo destaque do Flamengo nessa temporada, o Arrascaeta, que joga ali com liberdade no meio campo, chega no ataque, entre linhas, entre os zagueiros e também os jogadores do meio campo. Como é que você imagina que com esse time o Palmeiras vai marcar o Flamengo e vai anular o Arrascaeta? Pois é, acho que possivelmente a gente vai ter os dois meias do meio campo do Palmeiras, acho que mais preocupados talvez com os volantes adversários. E aí o Palmeiras joga com 3 zagueiros, possivelmente um deles, né, acompanhando bem de perto ali o Arrascaeta, porque é o cara que está fazendo a diferença. Eu acho que isso não tem muita discussão, né? A gente tem visto um Arrascaeta como o grande nome do Flamengo na temporada, é o cara que se você der uma brecha... E aí, assim, cara, isso é futebol, você faz um esquema, você prepara tudo certinho e você pode jogar 89 minutos fazendo exatamente aquilo que o seu treinador pediu, conseguindo encaixar a marcação, perseguições do jeito que ele eventualmente tenha pedido e tudo mais. Mas contra um time como o time do Flamengo, basta um erro. Basta 2 segundos de desatenção. Ali no meio. Porque ele está fazendo a diferença, assim, em todos os jogos praticamente, contra quaisquer adversários. Então eu acredito que talvez a gente vai ter um zagueiro aí mais preocupado com a Arrascaeta desses 3 que a gente falou. Porque ao contrário do que muita gente imaginava, nós estamos falando de um Palmeiras que vai jogar com 3 zagueiros de fato, né? O Fux não vai ser o volante. Muita gente dizia que o Fux seria um volante, mas pelo que você apurou, a gente deve ter o Fux jogando de fato como um zagueiro, um terceiro zagueiro. Vamos posicionar aqui agora, Jean, para mostrar o treinamento que vai começar daqui a pouquinho. Queria que você falasse também, Jean, antes de devolver lá para o William, sobre um personagem que pode decidir o jogo, que tem esse espírito, Rafael Veiga. Você já falou um pouquinho antes dele, mas é um jogador fundamental para o Palmeiras, no sentido que está na história, é o artilheiro do Palmeiras no século, com 109 gols, marcou 2 vezes no jogo da classificação contra a LDU, e é o jogador na história do Palmeiras que mais fez gols em decisões. Contou o currículo dele para entrar nessa final como titular, ou você acha que ele é o momento que ele está merecendo entrar no time ou outros jogadores mereciam? Eu acho que contou o currículo, mas não no sentido de que ele é tão grande na história do Palmeiras que a partir daí ele ganha uma vaga de titular no time. Não acho que seja isso. Embora para mim o Veiga não esteja fazendo a sua melhor temporada. É uma temporada mais irregular, mas é uma temporada em que ele decidiu também momentos importantes, né? Basta a gente olhar inclusive para um jogo recente, para o jogo contra a LDU, quando ele começa no banco de reservas e ele é absolutamente determinante para que o Palmeiras faça o 3º e o 4º gols contra a LDU e consiga essa vaga na final. Então eu acho que quando a gente fala contou o currículo, mas não pela importância dele na história do Palmeiras, contou este currículo de capacidade de decidir jogo grande. É o cara que, em geral, acaba sendo decisivo em grandes partidas, nas partidas mais importantes dessa era tão vencedora do Palmeiras. E aí eu acho que também entra um pouco você olhar para os outros. O Maurício tá voando, o Sousa tá voando, o Felipe Anderson tá voando. Não são jogadores que, assim, acho que são bons jogadores, que têm tido momentos importantes na temporada, mas nenhum deles também tá no mais alto nível. Não estamos falando do Vitor Roque, por exemplo. Então, acho que a partir do momento que a disputa é com esses e que o Rafael Veiga tem esse histórico de decisão em jogo gigante, é mais do que normal que ele comece como titular essa partida. Agora, 2 expectativas aqui no treino, William.
A primeira em relação ao Everton, que foi da entrevista coletiva, ele tentou até voltar a jogar na partida contra o Grêmio, esteve na relação no banco de reservas, 45 dias que ele teve a fissura na mão, tem um tempo de recuperação, mas ele já está treinando, inclusive com os companheiros. Então fica a expectativa como é que vai ser esse treinamento. O Carlos Miguel agora está no gol ali, chegou, se o Everton vai participar desse treinamento. A outra sobre o Paulinho, até muitos torcedores perguntaram, Paulinho está treinando? Paulinho vai treinar, de repente fica no banco de reservas? Não, Paulinho não está treinando com o time e não tem previsão para ele ficar no banco de reservas. Seria uma grande surpresa e o Paulinho no banco de reserva, né, Jean? Acho que seria. E aí, cara, tá tanto em jogar numa partida como essa, com essa importância toda, ele evidentemente não vai jogar, não vejo possibilidade, até porque nós não estamos falando de um elenco que não tem bons jogadores no banco de reservas. O Palmeiras tem vários bons jogadores no banco de reservas, podem não ter o nível dos jogadores do banco de reservas do Flamengo, mas são vários bons jogadores e que têm atuado o tempo todo. Então, por melhor que seja o Paulinho, e eu sou daqueles que acreditam que o Paulinho vai ser titular do Palmeiras em 2026, mas por melhor que seja o Paulinho, eu não vejo a menor possibilidade dele jogar sequer poucos minutos nessa decisão. É isso aí, William. A gente acompanha aqui o treinamento do Palmeiras, a última preparação, apenas os 15 minutos de aquecimento e daqui a pouco a gente volta com mais notícias dessa preparação da equipe alviverde para a decisão da Libertadores. Maravilha, vocês têm prioridade absoluta, qualquer novidade aí no treino, dá um toque para nós e vocês chegam aqui no nosso Equipe F. Daqui a pouco tem o Abel Ferreira, a gente já separou o trecho, daqui a pouco tem o Felipe Luiz também, mas eu tô vendo aqui, ó, que o sol daqui a pouco está se pondo e eu não dei boa tarde pro Zinho, daqui a pouco vou dar boa noite pro Zinho, né? Porque foi girando, e aí agora, rapaz, foi girando, falei, o Zinho eu tenho que falar aqui. E aí, Zinho, eu vou até passar você à frente do Abel Ferreira, só por causa disso eu vou passar você à frente do Abel Ferreira. Eu quero te ouvir, meu querido, tudo bem? Quero te ouvir sobre goleiro. A necessidade do Everton? Carlos Miguel não confia, não? Boa noite, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. A equipe grande, né? Maravilhosa, né? A ESPN trouxe todo mundo para aqui, todos os cantos espalhados. O fã de esporte não vai perder nada. Não vai perder nada. Eu recebo a informação que a nossa audiência está maravilhosa. Espetacular. É o Malvadão, né? É o Malvadão do Ibope. Eu acho que não, assim, se o Everton estiver totalmente recuperado, não tem nenhum problema, mesmo assim eu não colocaria nesse jogo, porque ele está, como o goleiro é o cara que tem que estar com sequência de jogos, de todos. Se a gente olhar para o Flamengo, eu tenho minha dúvida até com o Léo Ortiz. Mesmo ele totalmente recuperado, se é aquele jogo, né? Porque quem vai cair em cima dele é o Vitor Roque, que usa muito da força e da velocidade. E o Danilo, por mais que não tenha a mesma velocidade que o Léo Ortiz, mas está com mais jogo. Inclusive é o zagueiro da seleção brasileira. Então eu acho que assim, o Everton, que eu sou fã, acho ele um grande goleiro, histórico também no Palmeiras, está na história do Palmeiras, mas é um jogo único, complicado para um cara que está voltando para aquele jogo, para aquela decisão, sem esse tempo de bola, sem esse tempo de trabalho, de treino e de jogo. É bem complicado. Se entrar para jogar é muito, aí sim, pela história dele, pelo currículo, pela liderança, do que propriamente pelo ritmo que ele não teve durante esse tempo todo. Vamos ouvir o Abel? Vamos ouvir o Abel. Vamos lá, que aí a gente já vai ter mais elementos aqui para trocar uma ideia. Inclusive, vou continuar esse assunto, hein? De Carlos Miguel, também de Everton. É bom lembrar que o Abel, se eu não me engano, na outra disputa contra o Flamengo, ele levou o Felipe Melo para a coletiva e o Felipe Melo não jogou. Teve isso também, né? Vamos ouvir o Abel e o Everton aí na sequência também, os dois juntos. Há duas competições completamente diferentes. Uma coisa é o campeonato, outra é a Conmebol, é a Libertadores. Uma derrota, um empate, 10 vitórias, 30 golos marcados. Final da Libertadores, chegamos com mérito, com consistência, com talento e muito esforço também. É o que estamos aqui hoje a decidir e amanhã, sem dúvida nenhuma, a maior competição da América do Sul é a Libertadores e é para isso que nós aqui estamos. Eu particularmente é a terceira vez
E o que te posso dizer é que estamos focados, preparados para jogar do primeiro ao último segundo para vencer. Eu acho que as duas equipas já se conhecem o suficiente e eu respeito todas as vossas opiniões e vocês têm que fazer programas a comentar o que é que seja. Eu não acredito que o Flamengo, ao final de uma época desportiva onde poucas mudanças teve no seu elenco, ao contrário do Palmeiras, que teve muitas mudanças no elenco, quer no início, quer no meio, mas numa altura destas que vamos fazer coisas diferentes. Portanto, tenho a certeza que é um jogo, é uma final, mas que as equipas se conhecem melhor do que nunca, e ainda para mais o nosso rival, que me conhece ainda mais, porque eu estou há 5 anos no Palmeiras e o treinador, por exemplo, do Flamengo só está há 1. Portanto, eles conhecem muito mais a mim por estes 5 anos. Mas como te disse, é uma final, aquilo que é o grosso, nós nos conhecemos. Agora acredito que será definido por detalhes, onde é que cada peça pode jogar. Nós sabemos que o treinador de Palmeiras gosta de ter vários jogadores que jogam em várias posições. A surpresa pode ser exatamente essa, as dinâmicas dos jogadores dentro daquilo que é o nosso processo. E isso sim, vocês sabem que nós temos jogadores que fazem mais que uma posição, e amanhã vocês saberão durante o jogo o que é que nós podemos fazer em função do contexto do mesmo. Não é coincidências, não pode ser 3 vezes, não é coincidência, é muito trabalho, muita preparação. E não dá para ser coincidência em função daquilo que é a programação do calendário que foi feito nestes últimos meses, que teve que encavalitar os jogos, e a preparação foi diferente das outras duas, não tem como. Nas outras duas tivemos tempo para preparar, uma semana para preparar os jogos, tivemos que tomar decisões, fazer a nossa escolha, como te disse. Não dá, em função daquilo que foi o jogo que tivemos terça-feira, de metê-los na salinha, de fazer tudo aquilo que tu viste no livro. Eu acho que o livro acaba por ser algo para as pessoas que gostam e são curiosas, e foi para isso que eu fiz o livro, não só pela parte solidária que ele tem, mas para os curiosos do futebol entenderem o que é que faz um treinador no seu dia-a-dia. Portanto, cada uma delas foi num contexto diferente. A única coincidência é o trabalho, o sacrifício, o esforço que tivemos que fazer para chegar até à final. E como te disse, sou muito grato. Em 5 anos, eu, como treinador do Palmeiras, poder estar 3 vezes na final da Libertadores, chegar a uma à meia-final e a outra nas quartos de final, não podia estar mais orgulhoso e contente por aquilo que temos feito enquanto grupo, enquanto clube, e é isso que queremos fazer amanhã. É aproveitar, desfrutar, mas mais que tudo fazer aquilo que sabemos, jogar e competir, e jogar de primeiro ao último segundo para ganhar. É isso que nós queremos fazer amanhã. Sobre a minha presença, o chefe aqui é quem sabe. O que eu sei é que não só eu, mas como todos os meus companheiros, estamos nos preparando muito bem, fazendo o que é preciso ser feito todos os dias para que o nosso objetivo seja alcançado. Que o nosso objetivo aqui, desde quando começou o campeonato, e o Mister falou muito bem, a gente chegou aqui por méritos, por competência, porque fizemos muito esforço e sacrifício para chegar até aqui. Então acho que mais do que tudo isso é que a gente possa encerrar da melhor forma possível, que é conquistando mais uma taça. Esse é o nosso grande objetivo. Bom, eu vou aproveitar o gancho aí, porque era a pergunta para o Zinho. O Abel falou de várias coisas interessantes aqui para a gente debater também, conversar. O Zinho já alertou para uma aqui, né? Mas aproveitar que foi o Everton que encerrou aí esse trecho aí para nós, para estender para o Calçade e para o Pascoal também. O Everton, há necessidade, como diria o antigo apresentador deste programa? Se ele fosse jogar, ele teria jogado na quarta-feira. Jogar contra o Grêmio na semana. Por que eu vou colocar um goleiro, que é um cara muito importante na história do Palmeiras,
mas que não joga, e ele vai eliminar aquilo. A maior dificuldade do Carlos Miguel era estrear, pegar ritmo, passar confiança para a torcida, receber confiança, e agora você tira ele do gol para colocar um jogador que não atuou. Isso é loucura. Eu acho que para mim não tem debate aí. É como o Léo Ortiz. O Léo Ortiz aguenta jogar 90 minutos? Talvez não. Ou você vai com uma alteração já? Você já entra em campo tendo que fazer uma alteração. Então, ele tem o Danilo, né? O Léo Ortiz é titular do Flamengo? Sempre. Mas merece jogar agora? É bom para o grupo? É bom para o Léo Ortiz? É necessário? Não. Então tem coisas aí que sim, são estranhas. Então, assim, ele vai. Eu acho que ele vai como jogador experiente para falar na coletiva e aquele que não vai se envolver no clima do jogo. O Abel continua afastando o time, né, deixando o time bem longe de tudo que é possível, inclusive de um jogo de futebol. E por incrível que pareça, a gente sempre conhecendo a trajetória do Abel, você fala onde é que está a pegadinha, onde é que vem a surpresinha. A surpresinha, para falar com o Zinho aqui, se você tem... Ele alertou aí, ele estava ouvindo já, opa, peraí. O cara que muda o sistema, a qualquer momento, é o Fux. Então, o jogo pede alguém mais à frente da... caiu o celular. À frente da defesa para ajudar o Andréas. Fux, vamos jogar linha de 4, o Fux vem. O time precisa de linha de 5, é o Fux. Então, o Fux é a mudança do sistema sem alteração. Ao que tudo indica, o Palmeiras começa com 3 zagueiros. Mas o que eu vejo no Palmeiras é o seguinte, a missão sem a bola, ela é tão bem encaixada, ela precisa ser tão perfeita, porque um vacilo, o Palmeiras dança. Porque você tem o Andréas numa função que não é um Aníbal, não é um Emiliano, ele é um jogador de mais articulação. Sim. Então, ele é um cara que vai ter que vigiar muito de perto a Arrascaeta. O que é um luxo, né? Ter Andréas e a Arrascaeta ali. Já estiveram juntos, inclusive. E perto, tentando recuperar a bola do outro. Confronto, é um luxo. Só para não deixar passar, vai passar para o Pascoal, não, ainda falando do Everton, manda ver. Mas eu quero entrar nesse debate do posicionamento de meio campo. Porque uma coisa é você ter na nomenclatura 3 zagueiros de origem, mas eles especificamente não precisa jogar como zagueiros. O Abel ele tem feito muito 3 zagueiros para construir o jogo. Quando a bola está com o Palmeiras, ele abre 3 zagueiros para sair o jogo e espeta os 2 alas, que é o Kelvin e o Piquerez. Mas quando o Palmeiras não tem a bola, ele não tinha o Kelvin, quando ele fazia muito isso. Sim. O Fux virava um zagueiro barra lateral direito. Fazia uma defesa com linha de 4. E eu olho para o time do Flamengo. A gente está aqui falando da grande final, que é num jogo só. E um detalhe desse decide o jogo. Um posicionamento, uma escolha errada define um jogo. Porque para você recuperar dentro do jogo, encaixou errado, posicionou errado, tomou um gol, para você reverter fica difícil. A minha dúvida é o seguinte, o Flamengo joga com 2 atacantes por dentro? Não. Não é assim? Não joga. Joga com a Arrascaeta encostado no atacante. Isso aí. Por isso que eu acho que o Fux, ele pode ser terceiro zagueiro para construir, mas na hora de defender, ele vai grudar no Arrascaeta. A leitura do espaço é do Fux. Por isso que quando ele falou assim, vocês sabem que o treinador do Palmeiras gosta de jogadores que fazem mais de uma função. Exatamente. Foi isso que ele falou? Sim, exatamente. Então, eu tô lendo isso. Porque se ele defender com linha de 3 zagueiros e você só tem o Bruno Henrique como centroavante e 2 jogadores mais de lado, que vai bater com o Kelvin e vai bater com o Piquerez, quem é que vai pegar o Arrascaeta? Ah, tá bom, vai ser o Andreas Pereira. Mas aí você tem Jorginho, você tem Carrascal, aí você tem o Pulgar. Então não dá um encaixe. Por isso que eu acho que esse jogador que vai ter essa versatilidade vai ser o Fux. E ele ainda tem outro cara que é versátil nessa linha, que é o Piquerez. Não é o caso de pensar, de imaginar. Pode já entrar jogou, com o zagueiro pela esquerda e fazer essa movimentação. Então, mas o olhar do Zinho para a saída do Fux é o seguinte, tem uma visão do futebol que diz o seguinte, o debochado, ele não gosta de marcação individual. Ele não gosta da pressão individual, ele não gosta de um perseguidor individual.
Ele se incomoda com isso. E a gente já viu isso em vários momentos e até em momentos decisivos. Então, ele não é aquele meia que, quando está com marcação individual, fala pro ponta: Carrascal, vem você para cá que eu vou levar ele para lá. Eu vou tirar o jogador daí do meio, eu vou botar ele aqui na lateral para me marcar e vou abrir esse espaço aqui para você jogar. Ele não, ele se impacta com a marcação, ele se encaixota na marcação. E ele tem capacidade intelectual, de inteligência, de visão de jogo, de saber que, aquele espaço me interessa, eu vou levar ele para lá e eu vou deixar esse meio aqui para chegar. Ou Cebola, tipo, Leno, vem para cá, vem aqui por dentro, ok? O Carrascal, vamos trocar de posição, entendeu? Dá para fazer isso. Até porque os volantes são jogadores que sabem jogar, não são brucutus. Os volantes do Flamengo, muito longe disso, especialmente o Jorginho, né? Que sabe jogar e vai aparecer. Também pode trocar com ele. O Arrascaeta volta na do Jorginho, né, para fazer a saída de bola, e o Jorginho entra na do Arrascaeta para fazer a aproximação com o atacante. Existem coisas, como o Zinho falou, um erro de encaixe, um erro de percepção de jogo. O jogador, hoje o futebol é diferente do que algumas décadas. Hoje o jogador tem que ter percepção do que está acontecendo em campo e rápida. Sim. E tem que ter muito mais a movimentação tática de entendimento como é que o adversário se posicionou. Porque se ele demorar um pouquinho para perceber, 1-0 para os caras, tanto para o Palmeiras ou quanto para o Flamengo. O Palmeiras é muito bem treinado nesse ponto. É um jogo que chama atenção. É claro que é um jogo difícil de citar, que é os 3-0 da LDU em Quito, porque o Palmeiras foi além da altitude. Você tem o dano que causa a altitude, mas ali o Palmeiras não pode acreditar a altitude, aquela atuação, porque ela foi tão estranha. E o que aconteceu lá? Aconteceu em Quito, é um time que afundou, entrou na área o tempo todo, a entrada da área ficou livre e era só batida de fora, batida. Então ele tem uma preocupação com o Andréas. O Emi Martínez que jogou. Isso. Não, entrou também. E ele tem uma preocupação, ele não tem esse tipo de jogador, ele não tem um volante amanhã com essa característica. Então o Andréas Pereira, o Andréas precisa ser o guardião da frente, é uma palavra forte para um cara que é um meia. Mas o Andréas, e a informação também, isso é o que traz o Vinícius também, nas conversas que a gente tem, por isso que justifica o terceiro zagueiro também. O Andréas, imagina se o Arrascaeta começar a tirar o Andréas da frente da área, não fica ninguém. Eu puxo o Andréas. Foi o que aconteceu quando ele exatamente. Eu puxo e a entrada da área fica livre. O Jorginho passa e entra. Mas todo mundo entra. Então a informação o Andréas não sai. Se o Arrascaeta arrastar, alguém acompanha, não o Andréas. Se o Arrascaeta entrar entre linhas, alguém sai de trás, que tem 3, para um zagueiro, para um atacante. Então acompanha o Arrascaeta. A questão é bem definida, porque o problema já aconteceu, já produziu um resultado horroroso, que ocorreu um milagre na volta, um 4-0. Então, isso o Abel tem trabalhado. Agora, o Abel vai para um sistema, pelo menos é o que ele indica, né? É a informação que a gente tem, que tem que ser perfeito. Se for perfeito, o Flamengo também vai ter problema, que é um Alan atacando as costas de uma defesa que joga alta, fazendo uma diagonal, nem sempre o Alan aberto, porque você tem o Kelvin no corredor direito, Piquerez na esquerda, você tem o Vitor Roque, que é um cara que ataca, que a linha defensiva, era melhor ter o Léo Ortiz em ótimas condições físicas para acompanhar, porém o Léo Ortiz nessa situação que ele se encontra para acompanhar o Vitor Roque, quanto tempo ele aguenta? Será que ele está na melhor? É difícil. E aí é o Danilo, que não é o jogador mais rápido da linha do Flamengo. Então o Abel está olhando para o adversário e para o time dele. E o mesmo está fazendo o Felipe Luiz, que a gente deve ouvir. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre toda essa preparação, sobre o treinamento. Então, cara, o Abel, ele é um artista. Realmente ele tem um plano sempre e fica claro e nítido que ele conseguiu enganar toda a mídia. Porque você viu aí que a mídia acredita que ele vai entrar com aqueles 11 daquele jeitinho ali, então eles estão especulando já toda a escalação. Cara, seria muito óbvio. Aí ontem ele falou isso. Hoje ele falou isso de novo, sobre colocar aqueles 11 que ficaram lá em São Paulo. Na verdade, ele não falou exatamente isso. Ele falou, não tá difícil de você descobrir a escalação.
E você acreditou nisso? É impossível que o Abel ia entregar a escalação. Com certeza, isso tudo faz parte do plano do Abel, até em levar o Everton para a coletiva. Será que o Everton vai voltar para o gol amanhã? A gente já vinha durante a semana sabendo que ele estava treinando. Então, tem sim uma possibilidade do Everton voltar para o gol. Sinceramente, hoje eu não tenho nem opinião, cara. Porque o Carlos Miguel parece que em algumas bolas também embaixo ele não chega tão rápido, não sei. Mas enfim, fato é que não dá para cravar nada, não dá para cravar. É igual o Paulinho, não dá para falar que o Paulinho não vai participar. Porque se você lembrar, o Paulinho, desde o dia 10 de novembro, a informação do Paulo Massini que a gente trouxe aqui no canal é que ele já voltaria a treinar. Então, desde o dia 10, ele já está treinando. E por que ele não vai jogar agora, dia 29? Praticamente 20 dias depois, 19 dias. Se for preciso, o Paulinho vai entrar sim. E eu acredito que o Paulinho estará no banco de reservas amanhã. Então, rapaziada, a expectativa é muito grande. Qualquer nova informação eu vou trazer para vocês aqui. Eu quero saber de você qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo. Você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like, ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, ajude demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, tudo para trazer um corte bem legal para você saber tudo que está acontecendo na grande nossa sociedade esportiva Palmeiras. Valeu, rapaziada, um grande abraço.